Eu mandei uma mensagem para o chefe falando que existe, às vezes, um mal-entendido aqui quando o chefe fala que Allah dá de qualquer forma, que algumas pessoas podem entender que se Allah dá, independente de eu estar fazendo minhas orações ou não, algumas pessoas podem entender que então não há necessidade de fazer ou que não precisa se preocupar tanto com isso. Então, por causa da mentalidade que a gente tem aqui no Brasil, que a gente é ensinado que a gente tem que viver em barganha com Alá. A gente faz para ganhar algo e se a gente não fizer, nós seremos punidos. Então, eu pedi ao Sheikh que eh, esclarecesse isso para que não houvesse essa deturpação do que ele está querendo dizer. Sorry, Sheikh. No problem. I know that you will understand me because in Brazil you have some idea about master and slave, the relation between master and slave. Eu sei que vocês vão me entender porque vocês no Brasil têm essa noção da relação entre o mestre e o servo. In Africa also, here we have this we know what is the relation between slave and master. Na África também nós temos essa noção da relação entre o mestre e o servo, ou escravo. We will give this example. It is not correct. There is no comparison to make between Allah and man and master and slave. But we will try to give some similar comparison. Não é um bom exemplo, mas ele vai tentar comparar. Não é um bom exemplo comparar Alá, a relação nossa com Alá e a relação de um mestre e o servo, mas ele vai usar isso como exemplo. One master has two slaves. Um mestre tem dois servos ou escravos. He told them, "You will work on my land, and you will harvest. At the end of the year, every one of you will harvest and put this in bags in his house." O mestre fala: vocês vão trabalhar na minha terra e vão fazer a colheita. E cada um vai colocar essa colheita em sacos nas suas próprias casas. And after this, I will come to take my harvest. E no final, depois disso, eu vou vir para recolher a minha colheita. And all the year, I will give you food, you will eat, you will sleep, everything you will need, I will give you all the year. E durante o ano, tudo que vocês precisarem, eu vou dar comida, dormir, casa, tudo eu vou dar durante o ano. And he sent them both to the land to work, everyone his land. E eles mandou para a terra, cada um para ter uma terra para trabalhar na terra dele. And one of them said, "My boss, trust me, he will send me everything, what I need every day, what I need, so I will work as he asked me." Então, um deles pensa: o meu patrão confiou em mim, ele vai me dar tudo durante um ano, então eu vou fazer do jeito que ele me pediu. And the other one, he said, "Why I will work? Anyhow, he will send me what I need and what I eat, so I will not work this year." E aí o outro fala: para que eu vou trabalhar? De qualquer maneira, ele vai me mandar tudo que eu preciso esse ano, então eu não vou trabalhar. So in the end of the year, this one, the first one, worked hard and harvest and put everything in the bags. Então, no final do ano, um trabalhou duro, fez a colheita e colocou tudo nas sacolas, nos sacos. And the other one, at the end of the year, he ate, he slept, but he didn't harvest anything. E o outro, durante um ano, comeu e bebeu, mas não colheu nada. At the end of the year, the boss came to them. He took the bags from the first one. When we come to the second one didn't have anything, nothing. Então, veio no final do ano, veio o chefe, né, o patrão, ele foi no primeiro, pegou as sacolas, a colheita, e foi no segundo, e o segundo não tinha nada.
And another thing, this boss he wanted to give this harvest as a gift to every one of them. E a outra coisa é que esse chefe queria dar, na verdade, essa colheita para cada um deles. So he took the harvest and gave to the first one, and come to the second one, nothing to give him. Então ele foi para o primeiro, pegou a colheita e deu essa colheita para o primeiro que trabalhou. Ele vai para o segundo não tem colheita, ele não tinha nada o que dar para esse segundo. But he will punish him. Mas ele vai puni-lo. Because he will not punish him for himself, for the boss, because boss don't need this. He would give it like a gift to him. Mas ele vai punir não por ele próprio, porque ele não precisa disso, ele pretendia dar a colheita de qualquer forma. Because he make mistake with himself. Porque ele cometeu um erro com ele próprio, o servo. And he didn't have the gift like the first one. Sorry, the sound share. Gifts like the first one. E ele não recebeu o prêmio como o primeiro, o presente como o And primeiro. he was impolite with the boss. Ele foi mal educado com o chefe. And didn't respect the trust of his boss. E não respeitou a confiança do seu chefe. So Allah subhanahu wa ta'ala is giving us. We pray, we don't pray, he is feeding us. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está nos dando. Nós oramos, não oramos, ele está nos alimentando. But one day he will come to us. Mas um dia ele virá até nós. And he will ask us, what you did for me? E ele vai nos perguntar, o que vocês fizeram por mim? So he will punish us because he don't need us because we was impolite with him. He asked us to do something, we didn't do it. Então ele vai nos punir porque nós fomos mal educados com ele. Ele nos pediu para fazer algo e nós não fizemos. When Allah subhanahu wa ta'ala asks you to do something, you must do it because you are his slave. Quando Allah subhanahu wa ta'ala pede algo, você deve fazer porque você é o servo dele. And everything he asks you is for your interest. E tudo que ele pede é no seu próprio interesse. He don't need you. Ele não precisa de você. You need him. Você que precisa dele. So Allah subhanahu wa ta'ala, when he punish us, it is not because he need us and we didn't give him, because we was impolite with him. Quando ele nos pune, não é porque nós não demos algo a ele. Ele nos pune porque nós fomos mal educados com ele. So don't say that Allah will give me anyhow. Então não diga que Allah vai me dar de qualquer maneira. It is impolite. É mal educado. It is not a behavior of good slave of Allah. Não é o comportamento de um bom servo de Allah.